Olá, pessoal, boa noite. A Casa Educação e eu damos as boas-vindas para vocês. É a nossa 16ª turma, né? A gente fica muito feliz com isso. Espero que vocês aproveitem bastante. Meu nome é Lilian Gaspari, eu vou ser mediadora de todos os professores e eu sou responsável pela parte comercial e vendas das editoras, tá? Não vou falar muito hoje, porque hoje é uma aula introdutória. O Paulo depois vai explicar para vocês e vai passar a palavra para a maioria de vocês. Então, vou fazer um resuminho rápido da minha carreira. Eu estou no livro há 36 anos. Eu falo que eu sou um modelo híbrido, porque eu já trabalhei tanto em comercial de editora como em comercial de livraria, tanto para livro nacional como para livro importado. Então, o objetivo aqui é que eu compartilhe um pouco dessa minha experiência com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. A Nath sempre vai nos auxiliar durante as aulas. Se vocês quiserem fazer pergunta em qualquer momento, vocês podem colocar no chat e eu faço a pergunta para o professor, ou vocês também podem levantar a mão, e aí, dependendo de cada professor, a gente vai conduzindo as perguntas nesse sentido. No decorrer do curso, vocês vão vendo, a maioria dos professores prefere que nós façamos as perguntas junto com o tema que ele está falando, porque se a gente deixa, às vezes, para o final da aula, a gente corre muito e aí, às vezes, tem que voltar. Qualquer dúvida que vocês tiverem quanto a nome que está aparecendo, certificado, dúvida da casa, vocês podem passar para mim ou para a Nath ou colocar no chat que a gente encaminha, tá bom? Então, boa noite, sejam bem-vindos. Paulo, por favor, pode fazer a sua introdução. Bem, bom, gente, boa noite, Lilian, né? Um prazer revê-la aqui, boa noite para a Natália também, boa noite a todas e todos. Então, meu nome é Paulo, né? Paulo Verano, eu sou professor do curso aqui e fui diretor acadêmico da Casa da Educação por 5 anos, né? Hoje a gente mantém essa colaboração ainda de todo modo. E é eu fico muito feliz da gente entrar na 16ª turma, é um curso que se estabilizou, né? Ele vem formando bastante editores, né? Com 16 turmas a gente já consegue enxergar o resultado disso vivo no mercado mesmo, né? Então é muito interessante. É, a aula de hoje ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte, na verdade, é um primeiro encontro, né? Então a primeira parte é a oportunidade da gente olhar para a grade do curso, os professores, os temas de certa forma, eu comentar um pouco dessa estrutura que o curso tem, que foi concebida por mim, com os colegas da Casa Educação, enfim. E então a ideia é a gente passar por essa grade no primeiro momento, algo breve, enfim. A parte das lembranças, a própria Lilian já fez muito brevemente, né? Cada professor vai ter sua dinâmica, o curso ele tem uma estrutura central, mas os professores têm autonomia, evidentemente, para o desenvolvimento dos módulos, né? Então, a primeira parte, a ideia é a gente olhar juntos para a grade do curso. Eventualmente pode surgir algum questionamento, alguma dúvida, alguma. A gente pode tratar disso nesse momento. E depois, na sequência, por isso que eu tento ser breve nessa primeira etapa da apresentação do curso em si, a gente faz uma rodada bem ampla de apresentações, em que todas e todos têm a oportunidade de se apresentarem. ah, Aqui a gente lidando um pouco com a brevidade do horário, né? São 2 horas de aula, né? Então não dá para ser uma apresentação muito extensa, mas é possível falar a cidade de onde vem, a área de formação, se atua já na área editorial, se não atua, se quer atuar em que direção e assim por diante, tá bem? Então, uma apresentação, expectativas em relação ao curso, esse tipo de coisa. E isso se mostra bastante rico porque a gente acaba percebendo nas apresentações determinadas afinidades entre as pessoas que estão fazendo o curso, né? E isso associado com o fato de que tem um grupo de WhatsApp em que há troca de informações. Então, para além das aulas em si, das trocas com os professores e assim por diante, tem também a possibilidade dessa troca
horizontal, né? Então também funciona como com networking, com trocas. Às vezes alguém precisa de uma determinada informação que a outra pessoa tem e vice-versa. Então é algo que costuma ser bastante rico, tá bem? Então eu vou colocar aqui a apresentação. Assim, a Lilian já comentou, mas eu acho que vale a pena frisar, né? A Natália é o nosso ponto de apoio em todas as aulas para questões relacionadas a acesso, a questões técnicas e também questões relacionadas à casa educação. E a Lilian, ela vai fazer a mediação das aulas todas, então a Lilian, ela tem ali uma função muito importante, que é acompanhar todas as aulas, ou o principal de todas as aulas, e fazer essa mediação entre os alunos e alunas e os professores, tá certo? Endereçar perguntas, agrupar eventualmente perguntas e endereçá-las e assim por diante, tá bom? Então é isso num primeiro momento. Eu vou colocar aqui a apresentação, que eu penso que todo mundo vê, tá certo? Né? Então, Sim. aqui a 16ª turma do curso de formação de editores de livros. Eu acho que aqui de cara, eu acho que é importante a gente reforçar uma coisa, que estão aqui fotografados, né, os professores, todos eles confirmados para as aulas, nas datas que a gente vai olhar daqui a pouquinho, né? E a ideia muito importante do curso é que a gente consiga sair daqui com uma visão bastante adensada da cadeia editorial, do ecossistema editorial, em todas as suas etapas, né? Então, grosso modo, do momento a gente costuma pensar ali do momento da escrita até o momento da leitura, né? Mas tem o editor no meio disso e todas as etapas editoriais que envolvem, né? Quer dizer, revisão de texto, preparação de texto, edição de texto no primeiro momento, projeto editorial, depois projeto gráfico, diagramação, até questões comerciais de divulgação e outros suportes, né? O livro, e aí a importância dessa palavra multiplataforma aqui, né? A gente hoje pensa o livro como a gente o conhece cotidianamente, né, o livro físico e tal, mas também pensa nas derivações dele para o ambiente digital também, tá bom? Então, eu passo aqui bom, aqui a gente já comentou, né, a primeira aula do curso é uma apresentação geral da grade e dos alunos, e aqui eu já começo, tá? Então, a gente tem o curso, vocês receberam esse material, mas acho que isso comentado, acho que ganha um pouco, né? A gente tem o curso organizado em módulos, né? E esses módulos eles vão de maneira crescente, da estruturação do negócio editorial que se imagina até a divulgação e comercialização, tá bem? Então ele próprio, o módulo, ele já segue esse percurso da própria cadeia editorial. A gente tem o primeiro módulo dividido, na verdade, conduzido pelo Alexandre no desenho atual, Alexandre Fonseca, e com a participação minha nessa apresentação, mas sobretudo na aula de terça-feira que vem, em que eu faço uma espécie de retrospectiva do mercado editorial dos anos 80, 90 para cá e desafios e oportunidades que isso traz para o editor e para a editora hoje. Tá? Mas o Alexandre Fonseca, ele é um editor bastante experiente, ele já foi livreiro também, e ele é sócio da editora Perspectiva, então ele que é uma editora consagrada no mercado editorial, enfim, ele vai pensar o livro como possibilidade de negócio, então trabalhar com planejamento estratégico e com precificação. E isso são 4 aulas que se destinam a esse conhecimento, tá bem? Eu sou editor de formação também, eu me formei faz 30 anos em editoração. Eu trabalhei em grandes editoras do mercado, eu trabalhei na Publifolha, no Grupo Folha, eu fui diretor editorial no Grupo Planeta, eu fui gerente editorial de literatura infantil e juvenil no Grupo Somos Educação. Tive uma experiência como docente na ECA USP durante 5 anos, entre 2018 e 2022, e sou formado em editoração, já falei, com mestrado e doutorado em ciência da informação pela ECA USP também.
E a minha atuação principal hoje, eu criei com uma sócia uma editora de livros infantis e juvenis chamada Barbatana, Edições Barbatana, e a gente criou essa editora em 2015 e, portanto, é uma editora que está indo para o seu 10º ano de concepção no ano que vem, né? Uma editora que tem atualmente por volta de 50 títulos, mas isso a gente vai ter oportunidade de falar em outro momento. Então, o primeiro módulo dedicado a conhecimento de mercado, planejamento estratégico e precificação. O segundo módulo, ele é dedicado a projeto editorial e direitos autorais, portanto, todas as dúvidas que a gente tenha com relação ao que pode e ao que não pode no mercado editorial, no que diz respeito a direitos, a gente vai ter duas aulas do Gustavo Martins de Almeida, que é um advogado experimentado, com experiência específica na área de direitos autorais. Aqui é uma coisa interessante também de comentar, que a gente traz essas aulas de direitos autorais para o início, porque são aulas, são questões que costumam trazer muitas dúvidas para quem, mesmo para quem está no mercado editorial, que dirá para quem deseja entrar, tá bem? Sandra Spilotro já foi diretora editorial de várias de grupos, foi da Nova Fronteira, foi de editoras importantes. Hoje ela está à frente da E-Galáxia, que é uma editora de literatura também, tá? Ela vai trabalhar com um projeto editorial em 2 aulas. Depois é a Gustavo Martins de Almeida trabalhar com direitos autorais durante 2 aulas também. Depois a Lisandra Magon de Almeida, ela é diretora editorial e fundadora da editora Jandaíra e ela é presidenta da Libre, Liga Brasileira das Editoras Independentes. Ela vai pensar o que é a criação e funcionamento de uma editora, pensando nas editoras independentes. Normalmente, editoras que têm um número de funcionários menor, ou às vezes são editoras de uma pessoa só, tem, às vezes, espaços de circulação diferentes e assim por diante, tá bem? A gente tende a dividir o mercado entre o mercado mais tradicional e o mercado independente, e isso, o projeto editorial, a noção de projeto editorial oferecida pela Sandra trafega entre as duas definições e a Lisandra ela especifica a questão da editoria independente, tá bem? Da conceitualização em diante, conceituação em diante. Terceiro módulo trabalha com produção editorial, edição, preparação e revisão de texto, design gráfico, planejamento e controle editorial. Ou seja, aqui a gente está falando do momento de se projeto editorial, a gente está pensando na criação de um negócio, na criação de uma editora, na criação de um selo editorial, na criação de um livro, eventualmente. No módulo 3, a gente está pensando na produção editorial em si, ou seja, transformar uma ideia ou transformar um original ou um original em construção em um livro finalizado, né? Ou seja, que possa ser impresso, que possa ser distribuído, que possa ser comercializado. A gente tem as aulas, de novo, 2 aulas da Sandra Spilotro, né? Produção editorial 1 e produção editorial 2, sequenciais, né? Depois a Vilma Moura, que também é uma editora bastante experiente no mercado, com uma trajetória importante na edição de livros didáticos, na edição de livros não didáticos, no que diz respeito ao tratamento do texto, trabalhando em 2 aulas, edição, preparação e revisão de textos. Depois, o Ricardo Borges, que é gerente de arte na editora FTD, ele vai trazer em 2 aulas noções principais de design gráfico e de produção gráfica, de design gráfico, diagramação e produção gráfica, tá? E, por fim, mas não menos importante, como se diria, né? A Mariana Milani, que é especializada em gestão de processos, ela vai trazer 2 aulas sobre gestão de processos editoriais. Cada vez mais importante dentro do, do lead com o livro, né, dentro da produção editorial, cada vez mais importante o cuidado com os prazos, o cuidado com estratégias de sequenciamento da produção editorial para evitar retrabalho, para otimizar a produção e assim por diante. Isso é algo, sobretudo, importante no caso de editoras que têm uma produção mais volumosa, tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Estou no terceiro módulo, tranquilo? Quarto módulo, a gente traz uma lupa para pensar
o que a gente chama aqui de edição especializada. Então, a gente ilumina algumas tipologias de livros que se beneficiam se a gente olhá-las de maneira mais específica, tá bem? Então, daí a gente tem, de novo, editores que têm especialidade nessas etapas que são mencionadas aqui. Então, a Sandra Spilotro, que esteve nos dois módulos anteriores, ela olha para edição de obras gerais. Na minha aula, eu vou detalhar um pouco essa ideia de como o desenho do mercado editorial está construído, né? E obras gerais é um dos setores de publicação. E ela olha muito para o mercado internacional, ou seja, o que significa ou como funciona a buscar ou localizar um título em uma editora estrangeira e publicar isso no Brasil. E, em alguma medida, também o caminho inverso, né? Levar livros brasileiros para o mercado externo, tá? Vale comentar que, além de ramificações interessantes, né? Ou seja, trabalho de tradução, de esse tipo de coisa, é também um jeito bastante interessante de iniciar um projeto editorial, tá? A gente localizar obras que estão no mercado externo, que já foram experimentadas de alguma forma, e publicá-las aqui no Brasil. Daí, esse espaço para o mercado internacional, tá? Depois, duas aulas sobre edição de livros infantis e juvenis, ao meu encargo, tá bem? E então aqui a ideia é entender um pouco da linha histórica dos livros infantis e juvenis, entender um pouco de especificidades da edição dos livros infantis e juvenis e também noções mercadológicas, tá certo? O setor de livros infantis e juvenis é um setor que também movimenta muita atenção, tá? A gente tem programa governamental específico para isso, a gente tem um mercado bastante estruturado também e assim por diante. Pelo mesmo motivo, a gente olha, e também comigo, a edição de livros didáticos e sistemas de ensino. A gente vai ver na aula de mercado que a edição de livros, que livros didáticos e sistemas de ensino representariam em torno de 50% do mercado editorial, ou seja, é o setor mais importante do mercado editorial. Logo, é o setor que mais emprega, é o setor que movimenta os principais valores, que tem especificidades na sua edição e assim por diante. Daí o ano acaba, tá? Tem o recesso do final do ano. Vocês vão estar comigo ali perto do Natal, tá certo? Até dia 17 de dezembro. Daí o curso retoma em 7 de janeiro, e ao retornar, quem retorna é o Rodrigo Rosa. O Rodrigo Rosa, ele é um ilustrador bastante consagrado, tá? Um criador de histórias em quadrinhos bastante consagrado, e ele tem uma editora chamada Figura, que é especializada em quadrinhos, tá? E nas apresentações a gente vai entender que é um tipo de publicação com crescente importância, tá? E que também tem uma dinâmica de produção. A gente tem novamente em que a gente pensa em ações de marketing, marketing digital, redes sociais, comercialização e distribuição. Aqui é um módulo em que a Lilian está bastante presente, né? A gente tem duas aulas relacionadas a marketing digital e gestão de redes e assessoria de imprensa, a cargo da Juliana Ferreira. Depois a Lilian entra com duas aulas, eu passo a palavra para você, tá, Lilian, para você detalhar um pouquinho. Uma delas dividindo com o André Cafu, que é um nome conhecido no mercado, na área comercial. Depois, a gente tem metadados, que são informações que estão por trás do que a gente acessa, né, nas livrarias virtuais, enfim, são mecanismos de busca e assim por diante, que a própria Lilian pode comentar um pouco caso ela queira. E depois a gente vai ter uma aula sobre a importância das distribuidoras para a cadeia do livro, tá? A cargo da Cláudia Machado, que trabalha na Catavento, que é uma distribuidora renomada que a gente tem aqui no nosso mercado. Quer falar alguma coisa, Lilian? Sobre as suas aulas ou sobre o módulo de uma forma geral?
Não, você acha que você resumiu bem, senão eu vou ficar me estendendo e aí a gente também não dá oportunidade do pessoal falar, né? Tá legal. Então podemos seguir, tá bom? Obrigada. Bom, mas é isso. Teremos a Lilian aqui presente nessas duas aulas. Daí, por fim, com- uma vez completado o circuito de produção do livro físico, né, nas suas especificidades, que a gente vai até o módulo 5, a gente dedica o módulo 6 para olhar para emergências que estão acontecendo no setor do livro, para oportunidades que a gente possa vir a ter ou que tenha, enfim. E daí, para isso, a gente conta com o Fábio Errara. O Fábio Errara é um editor também bastante experiente, ele é diretor da Toca Livros, diretor de conteúdo da Toca Livros, que é uma empresa especializada em audiolivros. Ele é responsável pelo podcast da Publish News. Então, é uma pessoa bastante experimentada, em que em duas aulas ele vai tratar do que a gente chamou aqui de mundo digital, e-books, autopublicação, audiobooks e podcasts, tá bem? Depois a gente tem a Mabi Costa falando de inteligência artificial no mercado editorial. A inteligência artificial ela é um advento, né, que tende a interferir em todas as áreas, e na produção de conteúdo, evidentemente, e pensando em produção de conteúdo, não tem como a gente pensar no nosso setor de livros, né? A gente teve em abril a Feira do Livro de Londres. O assunto mais discutido dentro da Feira de Londres foi a questão da inteligência artificial, os limites da inteligência artificial, como produzir a favor, quais são questões relacionadas, questões éticas relacionadas à inteligência artificial e assim por diante. Crowdfunding é a penúltima aula do curso. Laura Brent falando sobre a crowdfunding, que pode ser que alguns aqui já tenham até testado isso ou apoiado, né? É uma espécie de vaquinha virtual, né? Um projeto é concebido, é colocado em uma plataforma, Catarse é a plataforma mais conhecida, e pessoas apoiam, e o apoio dessas pessoas faz com que o livro já nasça, já seja distribuído com seus custos pagos, ou o principal dos seus custos pagos, né? E, por fim, Clube de Livros. A gente vai ter a Ana Paula Pitt e a Thelma Holanda falando do Clube Diálogos, tá? Que é um clube que tem um foco importante na área educacional, é bastante interessante também essa atuação. Eu vou abrir para perguntas, por hora, sobre a grade, se há alguma dúvida. Não sei se no chat tem alguma, Lilian, acho que não, né? Não, não perguntaram Acho que nada não. ainda. Daí, assim, por hora eu ainda fico com a apresentação aberta, caso tenha alguma questão com relação à grade do curso. Caso contrário, eu já fecho aqui e a gente parte para as apresentações. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o funcionamento do curso? Podemos pular para as apresentações. É uma turma tímida, Lilian. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei onde é que Estão levanta a pondo mão no aqui, chat que eles você vão. pode seguir. Ah, Tá. oi, Acho que Patrícia. a Boa Patrícia noite. quer comentar alguma coisa, né, Patriciana? Oi. Olá. Sobre o funcionamento do curso, assim, a gente vai ter alguma atividade, vai ser requerido alguma coisa da parte da gente após as aulas, né, os encontros, como é que funciona, assim? Tá. De uma maneira geral, bom, isso fica muito a critério dos professores dos módulos, tá, Patrícia? Sobretudo nas aulas que tem mais sequência, né? Enfim. Mas de uma maneira geral, são aulas expositivas, tá? E sim, há aconselhamentos de atividades, ou, por exemplo, na primeira etapa do curso, aqui já de cara, né, planejamento estratégico e precificação, é uma abertura muito grande para se pensar em cima de ideias concretas, né? Que movimentem ideias vindas dos alunos, enfim. Mas isso não como uma exigência, tá? De uma maneira geral, isso não acontece. Tem recomendações de leituras, por exemplo, mas não que isso vai facilitar o andamento da aula, mas a não leitura não é um impeditivo para que haja o acompanhamento naquele momento, né? Até porque essa aula ela pode ser assistida online, né, ao vivo, enfim, que diria que até é o mais recomendado, né, por conta dessa possibilidade de interação, mas ela também pode ser assistida gravada no momento possível
para cada pessoa, tá bom? Joia, obrigada. Imagina. Eu vi que a Fernanda Baroni levantou a mão, eu não sei se foi uma coincidência ou... Eu não estou sabendo aonde levantar a mão aqui digitalmente, que eu não Ah, costumo tá usar o bom. Zoom. Mas super Desculpa. funcionou, tranquilo. Não, é só uma dúvida. No caso da gente não conseguir assistir a aula presencial, se as aulas são de pré-requisitos, para eu entender o restante, se eu já tenho que ter visto a anterior antes de assistir a próxima, ou se dá para, numa semana complicada, ver depois que já tiver passado, alguma que eu precise pular. De uma maneira geral, não é um impeditivo, mas nessas aulas que a gente tem, por exemplo, direitos autorais, estou olhando aqui na tela, né? Então, direitos autorais um, direitos autorais 2. O bacana é tentar seguir a sequência, né? Mas, por exemplo, se você assistir a criação e funcionamento de uma editora independente 1 e 2 e depois pular para direito autoral 1 e 2, você não vai ter ali grandes questões. É claro que a gente vai partindo do pressuposto que esse conhecimento ele vai se acumulando, né? Então, questões relacionadas com direitos autorais, por exemplo, sejam tratadas nas aulas da Lisandra aqui, para ficar na mesma tela em que eu estou aqui, ela se beneficia de saber que antes se tratou de direitos autorais. Fica claro o que eu estou comentando? Tá? Via de regra, me parece assim que sempre que for possível assistir ao vivo é legal, tá? Independentemente dessa questão que você está apontando. Porque tem um calor, né, assistindo ao vivo. E depois você pode voltar tanto nas aulas que você já assistiu, perdão, nas aulas que você não assistiu, como também nas aulas que você já assistiu, tá bom? Deixa eu só fazer um comentário pequeno, que é sempre mais comum para vocês, é vocês começarem a ter dúvidas de assuntos que vão estar a posteriori da aula que vocês estão assistindo. Isso é muito comum. Então, aqui entra muitas vezes o meu papel de explicar que vai ter uma aula específica sobre esse assunto que vocês estão fazendo questionamento para o professor. A maioria dos professores não se nega a responder esta pergunta, mas com certeza vão orientar vocês de que vai ter alguém com conhecimento específico para aprofundar esse questionamento de vocês. Obrigada, Paulo. Perfeito, não, excelente. Bom, então é isso. Bom, e o próprio curso está construído de maneira progressiva, né? Então, né? E acho que você toca num ponto importante, né? Que a gente, quando começa, as turmas começam, e quando a gente está começando um curso, é natural que a gente tenha muita dúvida, né? E queira destilar essas dúvidas todas, né? Mas muitas vezes, dúvida de design gráfico vai ser respondido melhor pelo professor de design gráfico do que pela professora de texto, por exemplo, né? Tá? E, bom, então é isso. Eu vou fechar aqui a apresentação para a gente conseguir enxergar todo mundo de um jeito melhor aqui. E uma coisa também interessante de comentar é que normalmente a gente faz um intervalo, né, por volta das 8 horas, alguma coisa assim, 8h10, né? Ah, fica um pouco a critério de cada professor, tá? Mas, de uma maneira geral, é como funciona. Estou vendo aqui o Alexandre, meu colega no módulo, e então cada professor vai um pouco reforçar qual é a dinâmica da sua aula, né? Às vezes é 8h10, mas acaba um pouquinho antes, acaba um pouquinho depois, para fechar uma ideia antes do intervalo, tá bem? Mas é um pouco assim que funciona, tá bom? Essa aula de hoje, eu acho que eu dou preferência eu acho que eu coloco até a discussão de vocês, né? Se vocês preferem fazer uma pequena interrupção agora, mas pequena, pequeníssima mesmo, e a gente já começa com as apresentações, ou se a gente já segue. Eu daria preferência que a gente já seguisse, mas eu acho relevante ouvi-los. Tá? Enquanto vocês pensam, eu vou comentar da dinâmica. Cada um levanta a sua mão. Ah, ah, em algum lugar aqui tem a mãozinha para levantar. Levanta a mãozinha. E isso vai aparecer para mim com uma ordem aqui, e daí eu vou dando a palavra. Por exemplo, o Antônio já levantou a mão, nem sei se tem a ver com a apresentação, Antônio, mas tinha a ver com a grade mesmo, né? Cadê ele? Quer comentar o que você ia perguntar? Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Só você? tudo jóia. Só para perguntar o seguinte: se tiver alguma aula que a gente não pode assistir, essa aula fica gravada e a gente pode assistir depois, certo? Perfeitamente.
Daí a casa aqui, a Natália já está comentando aqui no chat, Antônio, enfim, todo o processo, mas tem um tempo para assistir às aulas posterior ao final do curso e assim por diante, tá? Isso é bem tranquilo.